boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Instituto Conversa, um programa público do Instituto Colasso Paulo, Centro de Arte e Educação. O Instituto Colasso Paulo ele fica localizado aqui em Florianópolis, no sul do Brasil. E o Instituto Conversa é um programa que recebe pesquisadores e público para debater sobre assuntos que envolvem a teoria e a história das artes visuais, motivados aí por temas que tangenciam as exposições que promovemos aqui no Instituto. E no encontro de hoje, a nossa convidada é a pesquisadora Denise Matar. Denise, seja muito bem-vinda. Nós estamos muito felizes com a sua participação aqui no programa. E antes de passar a palavra para você, eu preciso te apresentar, né? Então, a Denise Matar, ela foi curadora do Museu da Casa Brasileira em São Paulo, de 85 a 87, do Museu de Arte Moderna de São Paulo, de 89 a 87 a 89, né? E do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, de 90 a 97. Como curadora independente, ela já realizou mostras de diversos artistas, e a gente destaca aqui de Cavalcante, Flávio de Carvalho, Ismael Neri, Pansetti, Berê Camargo, Saciloto, Anita Malfatti, Portinari, Volpe, por aí vai. O currículo é extenso, e muitas dessas mostras e exposições foram premiadas pela Associação Brasileira de Críticos de Arte, a BCA, da qual fazemos parte, a Denise, e da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA, é isso? Isso. Então, a nossa convidada no Instituto Conversa vai trazer o tema hoje para a gente discutir, que é o pré-modernismo da Eliseu Visconti, e nós teremos aproximadamente 1 hora de fala, e um tempo para conversas, para o público interagir com a pesquisadora, mandar suas perguntas pelo chat. Então, quem já está nos assistindo agora, pode deixar nos comentários, perguntas, que ao longo da fala da Denise eu vou coletando todas essas informações e em breve eu retorno para passar para ela. Então, Denise, muito obrigada novamente, e a palavra é sua. Não, eu queria agradecer o convite, achei uma delícia poder estar fazendo, e aí quando a Francine me ligou, falou, você escolhe o tema, eu falei, vou escolher Visconti, porque eu sei que o Instituto tem uma coleção muito interessante do Visconti. Ao longo da live eu vou contar como é que eu fiquei sabendo disso, e é um artista que eu acho assim, muito especial e que acaba sendo colocado numa caixinha de acadêmico, o quanto que a obra dele é muito mais abrangente do que isso. Então, assim, o Eliseu Visconti ele foi um artista totalmente incomum da geração dele. Olha, ele nasceu, vocês estão vendo aí, em 1866. E ele sempre foi uma pessoa assim, talentosa, sensível, super disciplinado, e a gente pode dizer realmente que ele foi o primeiro que incorporou na arte brasileira todas as conquistas do que estava acontecendo na Europa. Ele era um artista que ele viveu na academia, mas ele tinha restrições e ele conseguiu escapar dessas imposições da academia, né? Então, o simbolismo, o impressionismo, o Art Nouveau, o pós-impressionismo, tudo isso está presente na obra dele, só que incorporada de uma forma muito pessoal, né? Eu diria que o Visconti era um criador de atmosferas, né? Porque a gente vai encontrar na obra dele paisagens luminosas, retratos muito marcantes, né? Nus de uma sensualidade incrível, e imagens do cotidiano familiar, enfim, são muitas, é uma obra assim, inconfundível. A gente está partilhando, eu estou partilhando aqui a tela, eu vou pedir para passar o próximo slide. Então, essa contribuição do Visconti para a renovação da arte brasileira, ela não foi compreendida pelos modernistas de 22. Na verdade, eles foram colocados... Hoje eu fiz uma postagem brincando com as pessoas e dizendo que o Visconti, que a obra do Visconti em 22
era muito mais moderna do que a dos modernistas da Semana de 22. E é verdade, né? Mas o grupo, sabe como é que é? Gente jovem, né? Eles colocaram no mesmo cesto dos artistas acadêmicos a obra do Visconti, o que, na verdade, foi um equívoco. Até entendo, naquela época era todo mundo jovem, tal, dispostos a mudar o mundo, mas eu acho que, hoje em dia, a gente não pode mais falar assim sobre o Visconti, né? É muito importante vocês saberem que existe um site que se chama Projeto Eliseu Visconti, que foi feito pelo Tobias, que é um neto do Eliseu, e é um site incrível, que tem um material documental maravilhoso, tem um catálogo raisonné incrível, e eles têm feito exposições assim, super importantes, e, inclusive, nós fizemos uma exposição juntos, né? Pode passar o próximo, né? E essa exposição que nós fizemos juntos foi em 2016, aqui está 2026, mas é erro de digitação, ele foi em 2016, quando teve os 150 anos do nascimento do Visconti. Ela foi feita na Almeida Galeria de Arte, e foi aí que eu conheci também o Marcelo Colasso, porque tinha uma obra dele, eu não vou contar agora, não, vou mostrar depois, mas tinha uma obra do Visconti que eu fazia questão que estivesse na exposição. E aí eu acabei descobrindo, através do Tobias, que ela era do Marcelo, e aí ele gentilmente cedeu a obra para a exposição, né? Aí, quando foi em 2020, no meio da pandemia, eu fiz uma live com o Tobias. E, infelizmente, essa live não ficou gravada, né, porque deu aqueles problemas de internet. E, então, essa live que eu estou trazendo agora aqui para vocês, eu incorporei muitas informações que o Tobias me deu, e o Tobias está aqui nos assistindo hoje. Tá? Pode passar o próximo. Tá? Então, como eu disse para vocês anteriormente, o Visconti nasceu em 1866. Ele nasceu na Itália e veio para o Brasil com 7 anos, junto com a irmã dele. Ele veio para trabalhar na fazenda do Barão de Guararema. Esse fato dele ter nascido na Itália, muitas vezes foi usado contra ele, e isso deixava ele extremamente chateado. E a gente tem, em 1890, a grande naturalização, quer dizer, todas as pessoas até então que tinham chegado, imigrados, foram considerados brasileiros, vinham muito cedo para cá, né? E ele teve muita sorte, porque na fazenda que ele foi trabalhar, ele encontrou com essa baronesa de Guararema, que era a dona da fazenda, e ela percebeu o talento do Visconti e resolveu mandar ele para o Rio de Janeiro para ele estudar no Liceu de Artes e Ofícios. Pode seguir. Aqui, gente, a gente tem a casa onde ele nasceu, e vocês imaginam que ele morava numa cidade na Itália, que era uma cidadezinha escondida, né? Uma cidadezinha que até hoje, digamos, ainda é um pouco escondida, mas que nessa época era realmente cheia de mulheres de preto andando pela cidade, aquelas bem de filme mesmo que a gente conhece. E aí ele sai e vem parar no Brasil, nessa fazenda, e dali ele vai seguir, então, para o Rio de Janeiro. Pode passar o próximo. Aqui, gente, olha que bonitinho ele, com 15 anos, em 1882. E é assim, com essa idade, com essa carinha, que ele vai para o Rio de Janeiro para estudar no Liceu de Artes e Ofícios. Ele era tão talentoso, o Visconti, pode seguir o próximo, ele era tão talentoso que ele logo recebeu uma medalha. E quem, na época, dava as medalhas para os alunos premiados era o Dom Pedro II. E o Dom Pedro II ficou muito impressionado com o Visconti e disse para ele: você tem que entrar para a Academia Imperial de Belas Artes. E aí, então, o Visconti
foi para a Academia Imperial de Belas Artes, mas não largou o liceu. E quando ele chegou na academia, ele realmente chamou a maior atenção imediatamente dos professores, que eram o Rodolfo Amoedo, o Bernardelli, o Meirelles, entre vários outros. E já em 1888 ele ganhou a medalha de prata em paisagens e acabou que ele se tornou professor lá no liceu. Então, essa formação artística do Visconti vai ser muito importante para ele, porque ele tinha um entendimento da profissão, ele tinha um entendimento sobre o fazer, que ele podia, com o pincel, fazer realmente qualquer coisa. E, felizmente, ele tinha um temperamento muito inquieto, o que o fez buscar novas experiências e sair um pouco daquele engessamento da academia. Aí, em 1889, ele recebeu a medalha de ouro pela obra Mamoeiro, que eu vou mostrar em seguida aqui para vocês no slide, e que vocês vão ver. Já pela obra, eu queria que vocês observassem a brasilidade que já está contida nessa obra. Então, todo o discurso do modernismo, principalmente do grupo da Semana de 22, era que a academia usava só cores europeias, mas observem que o Visconti de jeito nenhum fazia isso, né? E que, então, o trabalho dele, que ele escolhe, inclusive, retratar uma coisa tão brasileira quanto um mamoeiro, e traz toda essa cor totalmente nossa, né? Mas ele consegue ultrapassar todas as barreiras da academia e recebe a grande medalha de ouro em paisagem. Tá? Pode seguir o próximo. É importante entender que na academia era tudo muito estanque, né? Então, existia uma hierarquia das obras de arte. Então, a coisa mais importante era a pintura histórica, depois da pintura histórica era o corpo, né? Era o artista que conseguia melhor retratar o corpo, um pouco na paralela vai o rosto, com os retratos, depois vem a paisagem e, por último, a natureza morta. Tinha assim, uma classificação hierárquica das obras, uma coisa muito fora do comum, né? Mas que, na época, era seríssima. Então, e todo mundo se revoltava contra essas normas da academia. Uma das normas da academia, por exemplo, era só pintar no ateliê. Não era considerado de bom tom pintar ao ar livre. Até porque, quando a academia começou, né, não existia a flexibilidade que só vai acontecer em 1800 e pouco com o surgimento dos tubos de tinta, que não tinham antigamente. Antigamente, as tintas eram todas preparadas. Então, como surge toda essa possibilidade de pintar ao ar livre, a academia continua batendo pé firme que não, que só se devia pintar no ateliê. E, como vocês viram pela própria paisagem que eu mostrei anteriormente, o Mamoeiro, o Visconti não concordava com isso. Então, tem meio que um grupinho que se insurge contra as regras da academia em 1890 e cria um grupo chamado Ateliê Livre, do qual o Visconti participa, e eles ficam muito mal vistos na Academia de Belas Artes. Mas, como o Visconti era um aluno excepcional, deixaram para lá, né? E aí, a gente tem a Proclamação da República, e aí a Academia Imperial de Belas Artes se transforma na Escola Nacional de Belas Artes. Durante todo esse período, o Visconti pinta muitas imagens brasileiras. Tem muitas obras dessa fase, mas, infelizmente, não dá tempo da gente mostrar toda, eu vou mostrar apenas algumas, né? Pode seguir. Então, uma das obras mais interessantes dele
é essa obra que se chama Uma Rua da Favela, que foi feita, que ela acredita-se que ela seja desse período de 1890. É a primeira vez que a gente vê numa obra de arte no Brasil uma favela, até porque não era também considerado pela academia de bom tom você pintar esses assuntos tão corriqueiros e cotidianos, o que não foi importante para o Visconti, porque o Visconti, ele, como eu disse para vocês, ele não se preocupava de seguir exatamente as regras, ele confiava nele mesmo, né? Pode seguir o próximo. Aqui uma outra obra que se chama As Lavadeiras, na qual a gente vê de novo essa mesma coisa que eu falei anteriormente, quer dizer, uma gente comum representada dentro de uma situação que não é nobre, que não está afeita a tudo o que a academia pregava, né? Ele, na verdade, está trazendo uma brasilidade muito grande para a obra dele, já em 1891. Tá? Pode seguir. Paralelamente, o Visconti, o tempo inteiro, como ele tinha essa maestria, ele é um exímio pintor, ele conseguia atender todas as frentes. Então, ao mesmo tempo em que ele estava fazendo, como eu estava mostrando para vocês, esses trabalhos assim, que são trabalhos brasileiros, ele também seguia as exigências da academia. E ele vai fazer uma obra como essa, de uma qualidade excepcional, de um verismo total, e essa obra é uma das obras que integram a coleção Colasso Paulo, uma obra maravilhosa que um dia eu ouvi pessoalmente, né? Pode seguir, tá? Essa é outra obra um pouco mais para frente, porque o Visconti ele continua fazendo pesquisas o tempo inteiro de imagem, e ele tinha esse dom tão forte e tão poderoso que ele estava sempre pintando imagens, ele podia pintar imagens de um verismo total, e essa é uma outra obra que também integra a coleção Colasso Paulo. Pode seguir. Aliás, a Francine está fazendo, nesse momento, a curadoria de uma exposição que está sendo apresentada aí no Instituto, que reúne algumas obras do Visconti que são realmente muito importantes dentro da coleção, né? Como eu disse para vocês, ele se destacou o tempo inteiro recebendo uma porção de medalhas, né? Então, ele ganhou a medalha de ouro em desenho figurado, a medalha de prata em modelo vivo, e ele era apelidado na academia do Papa Medalhas, porque todas as medalhas ficavam com ele. Até que, em 1892, ele papou o prêmio mais cobiçado, que era o prêmio de viagem à Europa. Foi o primeiro concurso da Escola Nacional de Belas Artes, que tinha recentemente se transformado e deixado de ser a Academia Imperial. Então, ele ganhou uma bolsa de estudos por 5 anos e embarcou para a Europa em 1893, no início do ano. Pode seguir. Quando o Visconti chega em Paris, ele vai se inscrever na Académie Julian. A Académie Julian ela foi frequentada por muitos brasileiros, tá? Ele participou, só que o Visconti, como ele era especialmente talentoso, ele se inscreveu no concurso de admissão da École Nationale et Spéciale, que era a Escola Nacional e Especial de Belas Artes. E, assim, de primeira, ele já é classificado em 7º lugar, o que era uma coisa muito difícil. De maneira geral, o povo chegava lá, se inscrevia na Académie Julian e ficava lá tentando fazer o exame, fazer um ano, depois fazer outro ano, até que finalmente conseguia ingressar na escola. Mas ele achou a escola muito conservadora. E aí, isso é uma coisa muito interessante, porque ele vai estudar na École Guérin.
A École Guérin era uma escola que estava muito mais filiada ao movimento Art Nouveau do que a academia. Tá? Por quê? Porque o movimento Art Nouveau ele era um movimento completo. Foi a primeira vez que se teve a ideia de fazer uma arte total. Então, a proposta do movimento Art Nouveau era que tudo na sua casa conversasse. Porque imagina que, nessa época, as pessoas tinham casas onde elas tinham o móvel do avô, do bisavô, do não sei quem, do não sei quem. Então, as casas eram todas muito pesadas. E o Art Nouveau ele chega com a proposta de, gente, vamos tirar isso tudo e criar dentro dessa linha nova, essa linha leve, bonita, floral, vamos fazer tudo isso estar integrado. Então, desde o talher até a porta, ter tudo conversando. E o Visconti ele se interessa profundamente por isso, e ele, então, vai estudar e vai ter uma produção muito interessante nessa área. O design do Visconti, o Visconti é um pioneiro do design no Brasil e ele também não recebeu até hoje o mérito que ele merecia por esse pioneirismo dele. Pode seguir. Aí ele está em Paris e ele, então, começa a inscrever as obras dele nos salões, porque era a forma de se integrar na cena artística parisiense, era você participar dos salões. E, igualmente, ele participa de vários salões, ele entra assim, de pronto, né? Tem um enorme sucesso, e ele, nesse período todo que ele fica em Paris, ele vai participar continuamente dos salões. E eu vou mostrar, então, agora para vocês uma série de obras que ele produziu e expôs nesse período. Aqui a gente tem essa obra que se chama A Leitura, tá? E no slide seguinte, a gente vai ter o Visconti pintando essa obra, né? Que é de 1894. Tá? Pode seguir o próximo. Aqui, outra obra dele que participa dos salões, que se chama A Convalescente. Pode seguir o próximo. O Visconti era um exímio desenhista também. E a coleção Colasso Paulo também tem vários desenhos dele absolutamente extraordinários. Esse, e tem mais um, pode seguir o próximo. Olha que beleza. Então, o Visconti ele tem essa facilidade, né, de pegar o gesto com apenas um traço. Realmente, ele era um talento nato e que ele desenvolveu cuidadosamente. Pode seguir. Bom, aí ele faz essa obra, Sonho Místico, que ele faz em 1897, chama muita atenção da crítica parisiense, né? Porque é realmente uma obra belíssima. Pode seguir o próximo. E vejam que interessante que é essa obra. O Visconti, nesse primeiro período parisiense dele, ele faz algumas obras que têm uma sensualidade, tem um calor interno absolutamente extraordinário que ele cultiva com pequenos detalhes, como o cabelo, que está um pouquinho desarmado, não está aquele cabelo arrumadinho, a mão que encosta e toca no colar. Então, todos esses detalhes criam um calor muito grande, né, na obra. Pode seguir o próximo. Tá? Você participar de um salão em Paris era uma chancela tão importante que algumas dessas obras depois foram mandadas para o Brasil para participar da Exposição Geral de Belas Artes, que era muito importante para a própria escola dizer que tinha
dentro dos seus quadros, um artista que estava expondo em Paris e sendo aceito nos salões. Então, tem uma obra que já vai entrar o slide aqui, que se chama No Verão, que é essa, que ela vem para ser apresentada na exposição. Gente, olha que obra extraordinária, eu diria mesmo audaciosa. Eu creio que em toda a produção do primeiro momento do modernismo não tem uma obra tão audaciosa quanto essa obra do Visconti, que ele veio apresentar e ganhou um prêmio aqui no Museu Nacional de Belas Artes. Pode seguir, tá? Aí, o que aconteceu? Em 1898, acabou a bolsa dele. E ele fica tristíssimo porque ele quer continuar em Paris, inclusive porque ele está apaixonado por uma jovem francesa chamada Louise Palombe. Aí, em 1900, ele recebe a medalha de prata. Olha, presta atenção, gente, ele recebe a medalha de prata na Exposição Universal de Paris, comemorativa da passagem do século, numa exposição onde ele estava concorrendo com o mundo inteiro, né? Ele vai ganhar o prêmio por essas obras Oréadas e Gioventu. Só que a academia, aqui no Brasil, começa a cobrar. Cara, você tem que voltar, você não pode ficar em Paris, você tem que voltar para o Brasil. E aí ele tem que voltar. E ele não pôde trazer a Louise. A Louise ficou em Paris. Eles iriam ficar separados 4 anos. Mas também depois eles iam ficar juntos a vida inteirinha, né? Pode seguir, eu vou mostrar para vocês a obra Oréadas, que é uma dessas obras ganhadora da medalha no Salão de 1900 em Paris, nesse que é tão importante da passagem do século, e a obra seguinte, que é uma obra, pode passar o próximo, que é quase a nossa Mona Lisa, que é a obra Gioventu. Essa obra de Gioventu, eu me lembro, quando eu era garota, eu morava em São Paulo e fui com a minha família para o Rio de Janeiro, e nunca hei de me esquecer a minha visita ao Salão Nacional de Belas Artes, né? Ao Museu Nacional de Belas Artes. E eu me lembro de ter visto essa obra, eu garota, e de ela me marcar assim, extraordinariamente, né? Pode seguir. Próximo. Aqui a gente tem um outro trabalho, um outro carvão, também da coleção Colasso Paulo, também apresentando uma jovem e também trazendo essa característica até um pouco melancólica, muito feminina, que o Visconti consegue trazer nos retratos de mulheres dele. Pode seguir o próximo. Tá? Aqui outro desenho da coleção, né, onde a gente vê que ele tem uma destreza e um conhecimento absoluto, né, da anatomia, e usando a sanguínea. A sanguínea é um tipo de um crayon mais avermelhado, né, muito usual na academia. Pode seguir. Aí o Visconti, em 1901, ele organiza a sua primeira exposição individual na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio, e ele traz, além das telas, ele vai também trazer os trabalhos de design. E aí ele mostra 60 pinturas e 28 trabalhos de arte decorativa e arte aplicada à indústria. Vou mostrar algumas coisas para vocês. Tá? Aqui a gente tem um vaso lindo dele, né, que é uma cerâmica pintada, mas além dele fazer as cerâmicas, pode seguir o próximo, ele também trabalhou com tecidos, né, aqui é um estudo para estamparia de tecido, pode seguir o próximo, ele também trabalhou com design, né, gráfico, né, pode passar para o seguinte, que é ele trabalhando com design gráfico, né? Aqui ele faz já é uma litografia em homenagem
ao Santos Dumont, né? Ele fica muito chateado porque ele não consegue vender tudo que ele imaginava que ele iria vender, né? E aí ele não pôde ir para a Europa e não pôde ver o nascimento da Ivone, que foi a primeira filha dele. Mas em 1904 ele conseguiu voltar para Paris, e aí lá em Paris ele recebe a notícia de que o Pereira Passos encomendou para ele a execução do pano de boca e das decorações do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí ele fez todos os esboços, voltou para o Rio, o trabalho dele foi aprovado, mas ele pediu para executar na França, dizendo, e era verdade, que não havia no Rio um ateliê com as dimensões necessárias para uma pintura tão grande, e claro que ele queria também estar perto da família, né? E ele faz um trabalho lindíssimo, pode seguir o próximo, tá? Gente, olha o que é isso, ele pintando. É uma cena extraordinária. Olha o tamanho que é essa boca de cena, né? Pode seguir o próximo slide. Então, aqui a gente tem a boca de cena do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é deslumbrante. Pode seguir o próximo. E aí, como ele está morando em Paris e está curtindo a família, né? Toda a obra dele, ele começa realmente a trazer esse calor familiar. Então, ele faz uma obra linda, que é premiada no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e que acabou sendo adquirida pela Pinacoteca, onde ela está até hoje. Mostra a imagem para a gente. Olha que beleza. É uma obra assim, absolutamente extraordinária. Ele faz toda uma série que se chama Maternidade, mas essa obra é absolutamente especial. Tá? Pode seguir o próximo. Aí ele volta para o Brasil para orientar a colocação dos painéis e ele recebe o convite para trabalhar como professor de pintura da Escola Nacional de Belas Artes. Aí ele, sabendo que ele tinha um trabalho fixo, ele traz a Luísa, oficializa seu casamento, e aí ele se instala num ateliê na Rua Mendes Sá. E é o momento em que nasce o segundo filho dele, o Tobias, que não é o Tobias que eu falei no começo, que é o neto, né? Pode seguir para o próximo. Aqui o ateliê dele, à frente, né? Do ateliê dele, e depois uma foto do interior. Pode seguir, tá? Nessa foto do interior, aparece uma imagem aqui no fundo, aqui está a Luíse, né? A Ivone e o Visconti, e na parede ali tem uma obra que, quando a gente fez a exposição dos 150 anos em São Paulo, apareceu e a gente conseguiu mostrar na mostra. Pode seguir. Que essa obra é extraordinária, aquela mesma obra que está na parede ali. Tá? Pode seguir o próximo. Tá? Esse também é uma obra da produção nesse momento, que ele apresenta na Exposição Universal de São Luís, em 1904, e que recebe a medalha de ouro da pintura, e é realmente uma dó a gente ver essa obra desse tamanhinho aqui, porque a obra é grande e absolutamente maravilhosa. Pode seguir o próximo. E aí, finalmente, abre o Teatro Municipal, inaugura o Teatro Municipal em 1909, e aí tem uma história deliciosa, né? Porque o Teatro Municipal tinha todas essas frisas, vem toda a sociedade carioca para a abertura, né, para a inauguração do Teatro Municipal, pode seguir. E aí o Visconti prepara para essa abertura, ele faz essas moringuinhas, e essas moringas, elas ficam nos balcões, e aí, gente, não deu outra. Acabou a apresentação, acabou a inauguração, e todo mundo foi embora, levando cada um a sua moringuinha de presente. A moringuinha é realmente um objeto de desejo, ela foi reeditada depois. Essa é uma peça original, mas ela foi reeditada depois. A gente apresentou algumas junto com a exposição que a gente fez na Almeida e Dale. Antes da exposição inaugurar, já não tinha mais nenhuma moringuinha
para ninguém, porque elas todas foram imediatamente compradas. Pode seguir. Bom, aí ele tinha feito o pano de boca e ele recebe uma nova encomenda, dessa vez para realizar toda a decoração do foyer. E aí ele acabou voltando para a Europa para fazer o trabalho lá, junto com a família toda, e ele adota, então, a mesma linguagem que ele já tinha usado anteriormente. Pode seguir. Aqui, de novo, ele trabalhando, né, no painel, pode seguir, que é absolutamente maravilhoso, né? Você entra no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e tem essa imagem absolutamente deslumbrante no teto, né? Pode seguir o próximo. O Visconti continua, em todo esse período, trabalhando também ao ar livre, que era uma coisa que ele gostava muito. E, exatamente desse período no qual ele está trabalhando para o Teatro Municipal, ele trabalha novamente com o impressionismo, e aí a gente tem duas obras extraordinárias. A Moça no Trigal, que o nome original era Pão e Flores, e que é a obra mais reproduzida do Visconti. E uma outra obra também deslumbrante, que se chama Volta às Trincheiras. Pode seguir o próximo. Essa é a Moça no Trigal, e aí a gente tem uma experiência maravilhosa nessa exposição, porque, acredite, a família Visconti nunca tinha visto, o Tobias, que é neto, nunca tinha visto essa obra pessoalmente. E eu, na minha busca, acabei descobrindo o colecionador que tinha essa obra e a gente conseguiu levar para a exposição, e a família Visconti inteirinha foi lá para ver a obra, que é maravilhosa. Esse trigo, a gente parece sentir o vento que está levemente balançando esse trigal. Tá? Pode seguir o próximo. E essa outra obra, que se chama Volta às Trincheiras ou O Adeus, que é uma obra que está em Fortaleza nesse momento, na coleção da Fundação Edson Queiroz, ela também é uma obra incrível, na qual a gente vê o soldado nele está se despedindo da namorada, no cantinho tem as tias ali olhando, a mãe vendo essa despedida, e aí ele faz esse esplendor dessa era vermelha, que quando a gente vê a obra pessoalmente, parece uma chama, é de uma beleza realmente extraordinária esse trabalho. Pode seguir o próximo. Tá? Aí, em 1920, ele volta definitivamente para o Brasil, aí ele vai ficar realmente direto, já tem o terceiro filho, que era o Afonso, e aí ele começa a dar aula e tem vários alunos particulares, como essa a gente pode ver nessa foto, que foi tirada na casa da Ideia Santiago, que era uma das alunas dele. Pode seguir o próximo. E aí, a partir desse momento, a obra do Visconti, quando ele volta para o Brasil, ele realmente, eu digo que toda a obra dele se torna uma questão da luz. Então, ele vai trazer todas as diferenças da luminosidade, todas as nuances, como nesse retrato de Luise, que é de 1921 e é da coleção Colasso Paulo. Pode seguir o próximo. Gente, olha essa obra que se chama Estendendo a Roupa e é de 1922, tá? Essa obra é uma obra que trata do cotidiano, com cor do Brasil, com uma imagem brasileira, e é definitivamente muito mais moderna do que grande parte das obras que participaram da minha querida Semana de 22. Eu não estou falando mal dela, não. Estou apenas
constatando que foi uma pena que o Visconti não tivesse feito parte dessa exposição. Pode seguir o próximo. Aqui um outro trabalho lindíssimo, né? Também da coleção, né? Do Instituto. Olha que beleza, as cores, a forma, como ele trata as pinceladas, como ele traz a luz, como a gente sente no chão o brilho, né? As folhas que estão caídas. Pode seguir o próximo. Aqui um outro trabalho lindo, que se chama Garotos da Ladeira, que talvez seja a Ladeira dos Tabajaras, e, de novo, ele mostra essa garotada super brasileira, com a bananeira no fundo, né? E está fazendo esse trabalho em 28, né? Pode seguir o próximo. Aqui um outro retrato da Louise, que é o modelo preferido dele, de uma calma, de uma serenidade, de uma delicadeza, né? Extraordinária essa obra. Pode seguir o próximo. Aqui são imagens de uma casa que eles tinham em Teresópolis, né? Onde ele pinta inúmeras vezes esse lugar, ele adorava a luz dessa região. Pode seguir o próximo. E aqui está a obra que me fez conhecer o Marcelo Colasso, porque queria que essa obra, que se chama Raios de Sol, estivesse presente. Foi muito interessante, porque, na verdade, eu quis que essa obra estivesse presente porque porque eu achei a obra muito impactante, mas depois Tobias me contou que essa obra tinha um significado todo especial dentro da obra do Visconti, porque retratava a casa deles, essa casa em Teresópolis, a entradinha do portão. É uma casa, assim, é uma obra muito querida da família, que me chamou a atenção pela qualidade de obra de arte e também chamou a atenção do Marcelo. Pode seguir o próximo. Aqui a gente tem os retratos da família, ele pintou a família a vida inteira, né? Ele era realmente um homem muito ligado totalmente à família. A gente tem todo a Ivone, a Luiz, né? Os dois filhos, né? Pode seguir o próximo. E aí eu vou mostrar rapidinho algumas coisas que ele fez em design, como esse vitral, né, um estudo para vitral, que é maravilhoso, né? Pode seguir o próximo. Aqui, esse vaso, também maravilhoso, é outro que eu queria na minha sala, eu ia ficar muito feliz de tê-lo. Acho que é todo mundo que está assistindo, né? Pode seguir o próximo. Aqui um cartaz que ele fez para a Companhia Antártica, em 1920. Então, vocês veem que o talento do Visconti era um talento abrangente, né? Que pegava inúmeros setores. Pode seguir o próximo. Aqui, olha, ele faz um estudo para um selo do concurso dos Correios, que, aliás, acabou, no final, não acontecendo, mas é um estudo realmente interessante. E, para terminar, eu vou mostrar para vocês dois autorretratos do Visconti. O Visconti foi um artista que fez muitos autorretratos, a gente pode acompanhar assim a história dele. E aí, então, a gente tem o Visconti pintando, ele se chamou, acabou recebendo o nome de Ilusões Perdidas, mas originalmente ele se chamava Inspiração. Então, a gente tem ele com a paleta na mão, e aí toda nessa fumaça que sai, a gente vai vendo várias imagens que ele, ao longo da vida dele, pintou. Então, é um trabalho assim extraordinário que ele faz em 1933. Visconti morreu aos 67 anos, um artista consagrado, conhecido e respeitado por todos os acadêmicos,
e que eu espero que vocês passem, a partir de agora, a considerar como um pré-moderno. Aí, Francine, eu acho que agora a gente pode fechar a tela e ver se a gente consegue conversar. Talvez sem a tela fique mais fácil. Espero que a gente consiga. Obrigada pela tua paciência, pela tua persistência, Denise, né? Que a gente está à mercê da tecnologia, né? Então a gente tem que lidar um pouco com isso nesse É que vai, né? momento disso. E obrigada a quem está nos assistindo também, né? Por continuar aí esperando e interagindo no chat. Muitas, enfim, algumas perguntas, muitas interações, lamentações com relação à rede que caía, mas pessoas muito queridas, muitas pessoas conhecidas. Nós temos aqui a Isabel Ferreira, o Christian Conceição Fernandes, Joana Amarante, o Marco Correia, a Nery Pedroso, Sandra Makoviec, o Tobias Visconti, Luana Bernardo Boatê, Alice Oliveira, Regina Rosa Godoy, Cristina... Bom, uma infinidade de gente que já passou e já viu, mandou parabéns pelas suas colocações, muitos pedidos escritos de deleite, que é um prazer realmente ver esse conjunto do Eliseu Visconti reunido, né? Ainda mais com a sua fala, que faz uma apreciação maravilhosa do trabalho do Eliseu, né, Denise? Não sei se você quer responder alguma coisa, está com receio dessa rede. Vamos fazer o seguinte, antes da gente começar as perguntas, porque aí se cair, caiu, pronto. Eu queria dizer para todo mundo o seguinte, que o Tobias é uma pessoa maravilhosa e que quando a gente fez a exposição, a gente fez esse catálogo para a Galeria Almeida e Deio e que tanto o Tobias quanto a galeria concordaram e a gente, então, disponibilizou para o Instituto Colasso Paulo o PDF do catálogo, portanto, vocês entrando lá no Instituto, vocês vão poder acessar e fazer o download do catálogo, tá? Então, isso eu queria dar esse recadinho, agradecer a presença, principalmente do Tobias, que foi um parceirão quando a gente trabalhou, e nós fomos, de novo, né, Tobias, prejudicados pela tecnologia. Quando eu fiz a live com o Tobias, foi a única live que eu não consegui gravar, entendeu? E agora a tecnologia, de novo, foi lá e tal, mas somos persistentes. Podemos fazer as perguntas. Eu queria agradecer ao Marcelo, já deixo tudo agradecido e vamos às perguntas. Aliás, o doutor Marcelo mandou um super abraço, está nos assistindo aqui também, parabenizando sua fala, dizendo que é uma honra para a gente, né, do Instituto, ter a sua fala e colaboração aqui no nosso programa. E queria dizer também que o catálogo ainda não está disponível, mas nós temos uma aba de notícias dentro do Instituto, do site do Instituto, que é institutocolasspaulo.com.br, e lá vocês vão encontrar muito em breve a disponibilidade do catálogo para baixar. Então, vou trazer as primeiras perguntas aqui, Denise. A gente consegue. A Luísa Fedequim pergunta: Denise, vendo a obra Sonho Místico, me pareceu muito próxima da paleta dos contornos esfumaçados e da temática de Odilon Redon, é isso? Podemos fazer tal aproximação? Obrigada pelo deleite dessas imagens. Sim, eu acho que podemos, sim. Na verdade, você tem um momento em Paris em que tudo está acontecendo e a gente tem todo... imagina, o Visconde já estava na Europa num momento em que tinha assim, uma vibração, um frescor de tudo estava no ar, e com certeza eu acho que você tem razão, que tem sim, uma similaridade da paleta com o Redon. Tem uma pergunta, enfim, estou adorando, que maravilha, muitas pessoas celebrando, né, o momento de encontro aqui. Não sei se eu estou pronunciando correto, Sanagê ou Sanagê Cardoso pergunta: Denise, você acredita que o fato de Visconti não ser nativo contribuiu para o distanciamento da semana de 22? Não, acho que não tem nada a ver com, não é exatamente com isso. Eu acho que o pessoal todo da semana de 22
na verdade, eles tinham como bandeira enfrentar a academia, que, de fato, tinha ficado extremamente engessada. Só que acho que faltou para eles esse contato com o Visconti, até porque a Semana de 22 ela vai acontecer em São Paulo, né? Eu acredito que se o Di Cavalcanti tivesse estudado na Academia de Belas Artes, o que não aconteceu, ele teria conhecido o Visconti e adoraria o trabalho do Visconti, até porque o trabalho do Visconti tem uma sensualidade que eu tenho certeza que o Di adoraria. Mas como o pai do Di morreu muito jovem, o pai dele morreu quando o Di era muito jovem, o Di, com 17 anos, já teve que começar a trabalhar, e aí ele muda para São Paulo para trabalhar como ilustrador. Então, eu acho que o Di não acompanhou, porque eu acho que eles teriam um jogo muito grande, o Di Cavalcanti e o Visconti. Bom, a Clarissa Tarran, quando você mostrou as obras do Mamoeiro, as primeiras obras, né, da apresentação, ela faz uma colocação que a paleta é muito semelhante à paleta da bandeira, né? Será que teria alguma aproximação aí que a gente poderia fazer, Denise, nesse Eu sentido? acredito que sim, eu acho que eu acho muito importante a gente ter esse entendimento de que o Visconti tinha esse interesse na brasilidade. Então, a gente vai ter todo um discurso da brasilidade que vem com a Semana de 22 e que, de fato, vai recuperar esses temas, mas você vê que o Visconti, que era um artista que estava na academia, que era incensado pela academia, ele tem essa preocupação. Eu nunca havia pensado nisso, Clarice, mas faz todo sentido ele ter puxado um pouco para a paleta das cores da bandeira do Brasil. Bom, e tem mais uma aproximação que fazem aqui, ó, Marília Gama. Seria correto dizer que ele tinha fauvismo em suas obras? Um pouco. Eu não classificaria o Visconti como um fauvista, porque o Visconti sempre tem um trabalho muito delicado, né? Mesmo o trabalho dele, quando é um trabalho vigoroso, ele tem um aspecto poético na obra dele que eu não vejo nos fauvistas. Eu acho que os fauvistas tinham uma postura um pouco de enfrentamento, um pouco de produzir uma obra um pouco mais agressiva, que eu não vejo na obra do Visconti, embora eu veja um trabalho que está se encaminhando para a modernidade, mas não vejo nunca na obra do Visconti a agressividade. Certo. Mais alguma pergunta aqui? É lindo demais os trabalhos. Falando a Luana Vedequim, que lindo demais esse trabalho das ilusões perdidas. Pode falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, Denise? Esse trabalho é outro daqueles que eu, na nossa exposição, que na Galeria Almeida Dale, ele era o último trabalho que a gente via e ele ficava sozinho numa parede que tem 4 metros de altura, porque ele é um trabalho grande e extraordinariamente poderoso, né? E, na verdade, como a gente está vendo pequenininho aqui, a gente não consegue sentir todas as nuances que ele dá, porque, além a gente sente, parece que a fumaça está saindo da tela e a gente começa a ver aquelas figuras todas se formando nessa fumaça e a obra ainda tem um pouco de textura, né? Então, tudo isso faz com que seja uma obra que, vista ao vivo, seja de um impacto extraordinário. E aí ele traz nessa fumaça, a gente vai ver retratos, as mulheres nus, corpos que vão passando. É realmente muito forte o trabalho
quando você vê pessoalmente. Bom, ó, tem um comentário aqui do Ilmar Correia Neto, falando assim, algum comentário sobre o Martinho Diário e o Eliseu Visconti? O Martinho trabalhou no Teatro Municipal, né, junto com o Eliseu. E muito também, eu acho que o Ilmar faz esse comentário por ensejo, porque a próxima exposição que nós teremos no Instituto é do Martinho Diário, Ai, né? que maravilha! Eu sou apaixonada pela obra do Martinho de Haro. E, além de eu ser apaixonada pela obra do Martinho de Haro, eu fui muito amiga do Rodrigo de Haro. Eu tenho, inclusive, um retrato meu pintado pelo Rodrigo de Haro, que tem uma história maravilhosa que eu vou aproveitar e vou contar para vocês. Mas, respondendo à pergunta dele, sim, certamente existe um parentesco entre a obra do Visconti com a obra do Martinho de Haro, porque os dois, eu também considero o Martinho de Haro um pré-modernista, como é o Visconti, e não um artista acadêmico como ele é normalmente taxado. Eu acabei de fazer uma exposição em Brasília, que se chamava, falando sobre outros modernismos que aconteceram no Brasil, e, infelizmente, por essas limitações que a gente tem, né? Cheguei a conversar com o Marcelo sobre obras, para pegar obras emprestadas do Martinho, mas, infelizmente, pelas limitações financeiras da instituição, eu tive que selecionar só 5 lugares do Brasil para levar obras, e como a gente tinha menos artistas aí em Santa Catarina, eu acabei tendo que abdicar, entendeu? Mas eu vou contar a história do retrato do Rodrigo de Haro. Então, o Rodrigo, quando eu conheci o Rodrigo de Haro, eu devia ter uns 17, 18 anos, eu o conheci em São Paulo, e ele resolveu fazer um retrato meu, né? E é um retrato de cabelos longos e tal. E quando ele fez o meu retrato, ele fez o meu retrato colocando uma coroa de flores na minha cabeça, tá? E eu sempre achei o retrato lindo, sempre pendurei em todos os lugares que eu mudei, que a gente, quando é jovem, muda muito de lugar. E um dia eu estava pendurando o retrato na parede e mexendo em umas coisas, eu achei uma fantasia minha de criança que tinha uma coroa de flores, e eu pendurei a coroa do lado do retrato e fui para trás. E quando eu fui para trás, assim, eu parei. Sabe quando você para? Porque aí eu vi que a coroa de flores da minha fantasia era a coroa de flores que o Rodrigo pintou na minha cabeça. Até hoje eu fico arrepiada de lembrar dessa cena, que foi uma cena extraordinária. Está aí um outro artista que merece ser muito resgatado, e, se quiser, eu empresto meu retrato. O dia que você fizer uma exposição do Rodrigo, você me fala e eu te mando o meu retrato para você mostrar. Temos previsto uma exposição do Rodrigo de Haro também, muito em breve. Tem uma obra disponível aqui. Lindo relato, Denise. O Tobias Visconti pergunta, em sua opinião, por que nosso movimento modernista renegou os artistas que anteciparam o modernismo? Na França, a pintura moderna tem início na década de 1870, com o surgimento do impressionismo. E no Brasil, Denise? Eu acho o seguinte, que, na verdade, a gente acaba atribuindo um protagonismo total para a Semana de 22. A minha provocação no meu site foi por que o Visconti não estava presente na Semana de 22. Porque a Semana de 22 aconteceu em São Paulo, porque havia uma vontade deles muito grande de renegar a academia, mas eu acho que foi no conjunto, eles resolveram jogar tudo fora, né? É uma atitude que acaba, por isso que eu coloquei no início da minha live, uma atitude até compreensível em gente jovem, que costuma ser radical. Lembremos que a gente que fazia parte, especialmente o Oswald de Andrade, que era especialmente radical, né? Mas eu acredito que foi um equívoco deles muito sério, porque o Visconti teria fôlego e obra para dar um baile, inclusive, nos meninos de 22.
Mas que bom que a gente tem a possibilidade de retomar as histórias, né, e recontá-las e criar novas narrativas, né, para isso. Enfim. Felizmente, né? Eu acho que todo esse período do impressionismo no Brasil, que tem vários artistas maravilhosos, ele é muito, muito importante, tem coisas absolutamente extraordinárias. Acho que vale um dia a gente pensar em resgatar esse conjunto, que inclusive a gente tem no Brasil inteiro, no Rio Grande do Sul, né? A gente tem vários artistas que dão esse passo, né, de passagem para uma nova pintura. Né? Bom, trago aqui nossa última pergunta, então. Já estamos aí quase 9 da noite. Tem previsão, estimativa de alguma exposição a curto prazo? Bom, eu tenho um monte. Agora, do Visconti, infelizmente, não. Mas um dia, né, Tobias, voltaremos a fazer juntos novas exposições do Visconti, porque foi uma experiência maravilhosa. Sabe, uma exposição onde tudo dá certo? As obras vão chegando, parece que o universo está conspirando a favor, as obras foram chegando, inclusive obras que o Tobias queria saber onde estavam, que a gente foi, sabe, tudo deu certo. Mas a próxima exposição que eu, Denise, estou preparando é uma exposição sobre um artista muito interessante, o Arcângelo Iannelli, e estou preparando uma retrospectiva para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que abre no dia 14 de fevereiro. Perfeito, Denise. Muito obrigada pela tua presença, pela tua fala. Obrigada por ser tão atenciosa com os comentários, com esse processo das tecnologias aqui. Espero vê-la presencialmente, muito em breve, aqui no Instituto Colasso Paulo, para conhecer de perto as obras do Eliseu, que nós temos aqui na coleção Colasso Paulo. Queria ver todas. E outras, né? E fazer um convite aqui, quem está assistindo a gente, que nossa exposição, Mais um Ano, Arte do Brasil, de 1850 a 1930, fica em exposição até o final de janeiro, até dia 21 de janeiro, e podem acompanhar todas as nossos programas e nossas notícias pelo site, pelas nossas redes sociais, institutocolaspaulo.com. Bom, obrigada, uma boa noite a todos, obrigada por quem está assistindo a gente e até breve. Boa noite, até logo. Prazer, Francine.